direto para Brasília. Daqui a pouquinho tem reunião importante do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Bruno Pinheiro, bom dia. Rafael Colombo, ótimo dia a você, excelente semana. Quem nos acompanha também, esse importante encontro vai acontecer hoje às 15 horas no Palácio do Planalto entre Lula e Jean Paul, que é o maior representante, atual presidente da estatal, que na última semana divulgou um lucro então histórico, na verdade, 124,6 bilhões de reais. É o maior da história, mas no mesmo dia veio também informação do Conselho de Administração informando que não iria realizar a distribuição daquele lucro extra que são os dividendos ali, ou seja, esse lucro não será divulgado, não será distribuído também entre os seus investidores. As ações foram lá embaixo, despencaram imediatamente e aí gerou uma crise, na verdade, em relação a este tema, e será necessária então essa reunião com Jean Paul e Lula. Eles não se reuniram, vai ser a primeira vez, então tem muita expectativa sobre esse encontro após os números da estatal serem divulgados. Repito, o lucro líquido um pouco mais de 124,6 bilhões de reais. Além disso, também haverá esse encontro para conversar como foi o último ano e o planejamento de novas ações, o que está acontecendo, uma espécie de uma reunião que será uma prestação de contas, na verdade, com Lula no Palácio do Planalto, que tem sido alvo de muitas críticas do mercado financeiro, inclusive, e aí existe uma expectativa se algo será alterado após essa reunião no Palácio do Planalto, hoje às 15 horas, então, o dia e a semana já inicia de olho nessa reunião que está agendada para logo mais aqui na capital federal, viu, Colombo? Valeu, Bruno. Quero ouvir um pouquinho dos nossos comentaristas sobre essa mudança de entendimento da Petrobras sobre o pagamento de dividendos que já tinha sido anunciada lá atrás, a alteração no entendimento sobre de que forma a Petrobras deve distribuir os seus lucros entre o acionista majoritário, que é o Estado, acionistas minoritários que compram ações da empresa. O presidente Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, Amanda, tinham dito que na avaliação deles, a Petrobras pagava dividendo demais, muito mais do que outras empresas do mesmo porte, ou maiores até do que a Petrobras, espalhadas pelo mundo. Esse número chegou a 200 bilhões de reais em determinado momento da história, deve ficar em 70, o mercado reagiu muito mal, Amanda. Pois é, o Colombo, tem hoje na coluna da Malu Gaspar e no Globo uma informação de bastidor muito importante acerca do conflito interno que gerou esse pagamento de dividendos da Petrobras. O mercado esperava até 5 bilhões de dólares referente ao quarto trimestre de 2023, foram distribuídos pouco menos de 3, algo em torno de 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Isso gerou uma chadeira, uma repercussão muito negativa no mercado, as ações despencando mais de 10% na sexta-feira, já começou na quinta-feira, naquele pós-mercado, e isso foi virando uma bola de neve. Hoje, Jean Paul Prates encontra com Lula, né? Acho que hoje à tarde, salvo engano. E aí, o que a coluna da Malu Gaspar traz é que houve uma divergência entre o pagamento ou não dos dividendos extraordinários. Jean Paul Prates, que é o atual presidente da empresa, defendia que sim, que esses dividendos fossem distribuídos aos acionistas. E aí, o presidente do Conselho, Pietro Mendes, que foi indicado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu que não. Essas reuniões aconteceram, acho que na semana passada, e sequer foram marcadas nas agendas do presidente da República ou dos ministros. Então, foram reuniões secretas, né? Elas não eram transparentes, não foram publicizadas. E aí houve uma nova reunião com a participação de outros ministros, do Alexandre Silveira, do Fernando Haddad, né, do Rui Costa, da Casa Civil, e mais conselheiros da Petrobras, e quem, no final, arbitrou essa disputa, porque o Jean Paul Prates defendia sim, podemos distribuir esses dividendos, e alguns conselheiros, e o governo tem maioria, né, tem 6 dos 11 assentos no Conselho da Petrobras, os outros representam os outros conselheiros acionistas minoritários e também os trabalhadores. E quem arbitrou essa disputa foi o Lula, né? No fim, ele disse que não, vamos distribuir só uma parte desses dividendos e não a totalidade. E o raciocínio por trás disso é que seria importante, isso foi capitaneado pelo presidente do Conselho, dizendo, olha, não, é importante a gente conservar algum desses dividendos em caixa, uma parte disso, para ter
condições mais favoráveis de empréstimos. Isso está inserido num plano de investimento muito vultoso da Petrobras até 2028, dentro desse contexto de transição energética. Então é isso, é ruim porque, mais uma vez, dá uma sinalização de que o governo está diretamente interferindo numa empresa que tem ações no mercado, né? Uma empresa de economia mista, tem a maioria ali do governo ainda, mas tem as suas ações negociadas no mercado e, de alguma forma, reproduz uma situação que a gente viu recentemente também com a Vale, né? Que nem se trata mais de uma empresa pública, mas o governo tenta influenciar ali na escolha do seu CEO. Manda uma mensagem muito negativa para o mercado, porque aí é sempre aquela interferência do Estado, interferência do governo, que certamente não é bem vista pelo setor privado. Recado péssimo. Amanda tem toda a razão. Isso é mais um exemplo de como o governo atrapalha quando ele se mete na iniciativa privada. Não se pode ter uma empresa do tamanho da Petrobras, onde o governo diz que ela é estratégica e, por isso, é importante que ele mantenha a sua posição de majoritário, mas, ao mesmo tempo, ele opera como bem entende, como bem quer, para, quando precisa de caixa, coloca dinheiro no caixa da União. Quando quer deixar dinheiro lá dentro da empresa, ele deixa, e aí a gente precisa se lembrar de como a Petrobras investiu bilhões e bilhões que foram levantados ao longo dos anos do governo do PT. Faz sentido uma coisa dessa? Se o governo quer ter dividendos, faça como outros países do mundo. Monte um fundo soberano e faça investimentos estratégicos como um grande investidor. Isso você tem nos Emirados Árabes, você tem vários, Arábia Saudita, vários outros países que atuam dessa forma. O Brasil não. A gente sabe muito bem qual é o uso que a Petrobras acaba tendo para ter indicação política, manipulação de orçamento, distribuição de dividendos quando é do interesse da União, e isso tudo se traduz em mais conta para a população brasileira pagar. Esse modelo Petrobras já acabou, já venceu. A gente precisa olhar para frente, mas não é esse governo que vai fazer isso.